Estamos no tempo da campanha da fraternidade e da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. É a primeira vez na história do Brasil que a sociedade está sendo convidada para participar num processo nacional, incluindo todas as comunidades do país, para deliberar sobre os futuros princípios e diretrizes da segurança pública do país. Nós estamos aqui com dois especialistas para nos falar sobre este tema. Um deles, que vamos assistir agora, é Renato Simões. Ele vai nos falar da história das polícias, mas também vai nos mostrar a importância de nós, como sociedade civil organizada, vindo das bases do nosso povo, participar deste processo. Gostaria de discutir apenas um elemento dessa primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, justamente o seu primeiro objetivo específico. Consta no texto base que essa conferência se propõe a consolidar a ideia da segurança pública como um direito fundamental da pessoa humana. Por isso é importante situá-la dentro do contexto da criação de novos direitos, porque direitos humanos são uma construção histórica, coletiva, que ao longo das décadas vai sendo sistematizada a partir da luta dos sem-direito. São os sem-direitos que, através das suas mobilizações, das suas lutas, das suas reivindicações sociais, pautam a sociedade sob demandas que são particulares e que ainda não foram incorporadas ao patrimônio universal dos direitos humanos. É por isso que há 100 anos atrás nós tínhamos o direito do homem branco possuir escravos no Brasil, ou há 60 anos atrás, ou 70 anos atrás, as mulheres não votavam, não tinham esse direito. Foi justamente a luta de quem não tinha direito que foi aos poucos consolidando essa ideia. Nós passamos, portanto, de reivindicações parciais e particulares para direitos que, uma vez reconhecidos, se tornam universais, indivisíveis e interdependentes. Discutir segurança pública como um direito é um enorme problema para o pensamento progressista, para a esquerda, para as entidades de direitos humanos, porque não é essa a realidade com a qual nós lidamos historicamente no Brasil, e em particular as atuais gerações, formadas a partir da ditadura militar iniciada em 1964. O paradigma de segurança pública dominante era fundamentalmente voltado para a defesa do Estado e do patrimônio. O capital e o Estado eram os objetivos principais das políticas de segurança. Isso marcou toda uma história de repressão aos movimentos sociais, de negação dos direitos das pessoas à sua integridade, à sua própria vida, ao seu direito de ir e vir, e muitos outros direitos que foram destruídos por uma política de segurança pública altamente negadora dos direitos humanos fundamentais. Infelizmente, a nossa Constituição de 1988, que produziu rupturas importantes com várias das políticas de exceção do passado, ela não conseguiu avançar o suficiente na elaboração de uma nova política, de uma nova filosofia e de novas estruturas de segurança pública que sejam adequadas ao Estado democrático de direito. É por isso que o artigo 144 da nossa Constituição Federal preserva as instituições policiais do período anterior, preserva um caráter militar da polícia que mais se relaciona com a população e preserva instrumentos de formação de policiais, hierarquias e formas de relacionamento entre as várias instituições policiais que tornam muito difícil que essa política seja efetivamente promotora de direitos humanos fundamentais. E o que diz esse famoso artigo 144 da Constituição Federal? Basicamente, ele mantém alguns dos pilares de uma estrutura que nós precisamos superar. Por exemplo, a manutenção de níveis diferenciados e não integrados de atividade policial. A nível do município, as guardas municipais não têm regulamentação nacional alguma. As polícias estaduais são civis e militares. E a Polícia Federal não tem
obrigações institucionais definidas com as polícias municipais e estaduais. É por isso que nós esperamos que a Conferência Nacional de Segurança Pública seja um passo adiante, porque ainda está por se consolidar no país, tanto na teoria quanto na prática, um novo paradigma de segurança pública, que parta da ideia de que o ser humano, homens e mulheres, têm direito à vida, ao seu patrimônio, ao seu direito de ir e vir, à sua capacidade de se relacionar socialmente, e que esse bem-estar da população é o principal objetivo de uma política pública de segurança que seja capaz, portanto, de estar vinculada à garantia desses direitos fundamentais. Dentro dessa ideia, é preciso resgatar que a elaboração mais avançada nessa direção foi construída pela sociedade civil no processo de resistência a esse paradigma anterior de segurança pública. E acredito que a grande sistematização nacional mais recente dessas preocupações foi justamente aquela que deu origem à proposta do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que foi apresentado, inclusive, pelo presidente Lula como a sua plataforma nas eleições de 2002 para a área de segurança. Um avanço imenso, porque o tema da segurança pública desafia a nação, e não apenas os estados e os municípios, que operam a maioria dos serviços públicos de segurança na nossa atual estrutura organizativa das polícias. A União, ela foi desafiada pelos novos tempos, pelo crescimento da violência, da criminalidade, pelo avanço do crime organizado, a dar respostas ao tema da segurança. Respostas que não sejam simplistas, como a velha demagogia de agravar penas, de ter polícias mais violentas, de instaurar penas como a de prisão perpétua ou a de morte, que fazem o arsenal de políticas tão simplistas quanto irracionais defendidas pelos setores mais conservadores da sociedade. Então o SUSP nasce como uma grande inspiração, que deixou de ser, principalmente no primeiro governo do presidente Lula, uma referência importante para a organização do sistema. Nós, efetivamente, avançamos pouco na construção das bases, dos pilares capazes de fazer com que o SUSP fosse uma realidade nacional nos primeiros 4 anos do governo Lula. Mas a União, ao instalar, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, através da própria Polícia Federal, através de outras ações do Ministério da Justiça, através de ações compartilhadas com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Políticas para a Promoção dos Direitos da Mulher e outros instrumentos do governo federal. Políticas de amparo a vítimas de violência, de combate à violência policial contra esses setores, inauguramos, de fato, coisas novas, coisas importantes, coisas boas, mas que não se constituem efetivamente num novo sistema de segurança pública que preconizava o SUSP. No segundo governo Lula, nós nos reaproximamos do debate do SUSP através da consolidação do PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Cidadã, que se constituiu no carro-chefe da Política Nacional de Segurança Pública do atual governo. Políticas avançadas, porém não integradas no contexto de um novo sistema. Eu acredito que o PRONASSE é o que nós temos de melhor hoje em termos de políticas a serem propostas para os estados e municípios em várias áreas. Mas o PRONASSE não é a salvação da lavoura, nem é um sistema que nos permita dizer que estamos rompendo com paradigmas anteriores do ponto de vista de uma elaboração sistemática. Vejam bem, o meu ponto aqui é justamente o de chamar a atenção para a ideia de que há uma tarefa inconclusa. Essa tarefa inconclusa, apesar das políticas inovadoras que foram iniciadas em vários setores da administração federal, é justamente vencer o desafio
de fazer uma política nacional de segurança pública que rompa com esses paradigmas e que, no limite, seja capaz de enfrentar os dilemas de suplantar a atual estrutura definida pelo artigo 144 da Constituição Federal.